Olá, amigo. Mais um vídeo comentando sobre tensão de alimentação dos equipamentos de áudio vintage. Hoje eu estou aqui com o Polivox PM5000 e a gente vai fazer aquela pergunta de sempre, né? Posso ligar o PM5000 em rede de 127 volts? Então vamos tentar responder isso durante o vídeo, né? Bom, o PM5000 ele é um amplificador, né, que tem essa chave aqui de seletora de tensão de 4 posições, então na verdade isso aqui já responde a pergunta, né? Então ele tem 220, né, 240, 127 e 117 volts, tá? Apesar disso aqui estar escrito dessa forma, não são essas tensões aqui, tá? Que são as tensões nominais do equipamento. Se a gente observar aqui no esquema dele, tá? A gente percebe que ele tem bobinas no transformador de 120 com mais um tape de 10 volts. Então, o que isso resulta, né? Em 4 combinações, né? Então, as bobinas de 120 em paralelo, né, que a gente tem que alimentar o equipamento com 120 volts, ou, né, essas de 120 em série, que vai dar 240 volts, né? Ou essas, no caso de, se a gente pegar aqui do 0 até o 100 até aquela parte de cima ali, né, que é 120 mais 10, 130, né? Então 130, a gente pega essa bobina aqui inteira e liga em paralelo com essa, a gente pode alimentar o equipamento com 130 volts. E se a gente pegar e ligar em série esses dois conjuntos aqui, a gente tem a alimentação de 260 volts. Então, por isso que eu digo que está errado esse selo aqui, tá? Ali em cima é 240, aqui embaixo é 260, onde diz 117 na verdade é 120, e aqui onde diz 127 é 130. Tá? Então, o PM5000 ele suporta tensões maiores do que essa aqui, que está escrita aqui na chave de comutadora de tensão. Então, como a gente está com ele com a chave na posição ali que diz 117, na verdade a gente está selecionando essa bobina de 120 em paralelo com essa bobina de 120, né? Então a gente pode alimentar o equipamento com 120 volts. Então eu estou aqui com o meu Varivolt, né? E ele está configurado aqui para mais ou menos 120 volts, né? E a gente está medindo aqui a tensão da fonte, tá? Eu estou ligando um multímetro aqui na saída na tomada de saída do equipamento e outro multímetro aqui na fonte, tá? Então, esse aqui é o que está na fonte e esse aqui é o que está na rede, tá? Então, nota que ficou bem tranquilo, ó. Estou colocando 120 volts, né, tensão nominal do equipamento. Ele está com a fonte com 58 volts, né? Os capacitores originais eram de 70 volts, então fica super tranquilo, né? Colocar 120 volts com a chave aqui onde diz 117, tá? Porém, agora se eu aumentar aqui o reostato, tá? Digamos eu vou a 127, ó. 127. Aí eu tenho a minha fonte com 61 volts. Então, como os capacitores originais aqui eram de 70, então ficou bem tranquilo do ponto de vista dos capacitores da fonte, tá? Agora, digamos que é uma situação que a gente está à noite, né, geralmente a tensão da rede sobe, então, por exemplo, eu vou subir aqui até 135, tá? Olha, então a tensão da fonte, né, ainda ficou confortável para os capacitores, mesmo com a gente colocando tensão a mais, tá? O que mudou? Vocês não estão escutando aí, tá? Mas eu escuto aqui que o ruído do transformador aumentou bastante, tá? A câmera não vai gravar isso aí, tá? Deixa eu ver. Baixei, subi. Certamente a câmera não vai gravar. Mas o ruído do transformador aumenta bastante quando eu alimento o PM5000, né,
com 135 volts. Apesar da fonte estar confortável, né, o ruído dos transformadores incomoda, né? Então, se eu baixar aqui para 120, que é a tensão nominal, o ruído dos transformadores praticamente fica inaudível, tá? Só quando eu coloco aqui, né? Mas como o PM5000 tem esse recurso aqui de ter essa chave de tensão, eu posso tirar aqui, né, e passar para 127, ó. Então a seta para baixo, né, 127, né? E aí eu posso alimentar o equipamento com 135 volts, né, que seria a tensão da rede 127 à noite, né? E a fonte fica ali com 60 volts. Vocês viram que reduziu a tensão da fonte porque eu mudei aqui o tape do transformador, né? Então eu estou alimentando, né, estou com essas bobinas de 130 em paralelo, né? Então a tensão nominal se torna 130. Os transformadores param de fazer ruído, ó. Tá? O ruído acaba. Então mesmo que eu alimente com 130, ó, com 135, né, o ruído praticamente acaba, tá? Se eu vir aqui para 130 em ponto, ó, aqui praticamente não tem ruído, tá? Aqui em 135, deixa eu ver se... muito pouquinho ruído, né? Então, o Polivox PM5000 ele pode ser ligado a uma rede de 127 tranquilamente. A gente pode passar ele aqui para a chavezinha para 127 e ele pode funcionar tranquilamente na rede na tomada de 127 volts, que não vai ter prejuízo nenhum. Ele já está preparado, digamos, para essa tensão bem mais alta, né, do que o normal, né? Então muita gente acaba criminalizando os transformadores dos vintage, né, dizendo que eles fazem muito ruído, e geralmente é por causa da sobretensão, né? O transformador foi feito para 110, né, e a gente está aplicando às vezes 127, então é inevitável, o transformador vai fazer ruído porque ele está quase saturando, tá? Então muito transformador de equipamento digamos que injustamente condenado por ser ruidoso, né, porque a gente está aplicando a tensão errada. 127 volts não é 110 volts, tá? São tensões muito distantes, tá? Então um equipamento que é feito para 110 não pode ser ligado numa rede de 127 volts, né? Até porque a rede de 127 volts à noite ela vai para 135, 136, talvez chegue a 139 em alguns lugares, né? Então, né, descriminalizando os transformadores dos vintage, né? Então, um transformador que é 110, ele vai fazer ruído ligado a uma rede 127. Ele vai aquecer demais, né? Ele vai ter, digamos assim, a sua vida encurtada até, né, se a gente usar, forçar ele por muito tempo, né? Então aqui o Polivox PM5000, né, com esse tipo de seletor aqui, ele se adequa a qualquer tensão de rede, tá? O PM5000, na verdade, se a gente for pensar no passado, quando a gente ligava ele numa rede, uma tomada de 110 volts, a gente tinha uma penalidade, digamos assim. Ele não desenvolvia toda a potência, porque a bobina de menor tensão que ele tem, que a gente pode comutar aqui na chave, é de 120 volts. Então, se a gente ligasse ele em uma rede de 110, ele desenvolvia menos potência. Tá? Então é isso sobre a tensão de alimentação do Polivox PM5000. Um abraço.